boa noite. Estamos aqui em mais um Pod Embeck, Faculdade Embeck, com o episódio 24, onde a gente está falando sobre a importância da impermeabilização para a durabilidade das edificações. O nosso convidado é o professor Granato, especialista em impermeabilização e diversos outros assuntos, né, professor? E então, vou começar perguntando quem é o professor Granato, de onde você é, qual a sua formação e essas suas especialidades, que são muitas, né? Pelo que eu já vi aqui do seu currículo. E acompanho também seu trabalho bastante. Bom, boa noite. Em primeiro lugar, agradeço o convite de estar participando desse bate-papo, né? Sim. No Embeck, eu acho que é bastante interessante e o tema realmente é bastante interessante, né? Bom, eu sou um dos dinossauros do mercado de engenharia civil, me formei em 78, mas mexo com impermeabilização desde 1975, quer dizer, antes de me formar eu já atuava na área de impermeabilização, né? E lógico, durante essa vida profissional eu tive a oportunidade de trabalhar com aditivos de concreto, com recuperação e reforço de estrutura, com pisos industriais. Eu trabalhei em indústrias multinacionais que, além da área de impermeabilização, tinha outras tecnologias, né? E eu fui adquirindo conhecimento de outras tecnologias que realmente são muito interessantes, né? Além da implementação, que é um tema bastante recorrente no mercado da construção civil, né? Mas acabei ganhando um pouco mais de experiência em outras áreas também da engenharia, que eu gosto bastante também de outros segmentos da construção civil, né? Eu trabalho também com recuperação de estruturas, pisos industriais, piso né? industrial, inclusive dou aula da área de patologia de pisos industriais, que já é um outro problema, né? A gente tem um volume muito grande de pisos industriais no Brasil, coisa de 40 milhões de metros quadrados ano, é um volume bastante importante. E aí a gente acaba tendo patologias, acaba tendo problemas. É como na área de impermeabilização a gente também tem. Então, assim, eu penso que quando eu soube quem era o convidado, eu vi que, rapaz, a gente pode conversar sobre tanta coisa. É tanta coisa para aprender com o Granato que a gente fica tentando tentar ali fazer um caminho que a gente possa conversar em um bate-papo de mais ou menos uma hora, né? Então a gente pensou em um caminho, né, que seria realmente a gente focar hoje no assunto de permeabilização, diminuindo para falar sobre como que isso vai aumentar a durabilidade da edificação. E quando a gente fala de durabilidade, a gente pensa muito também na estrutura, que é o que deixa a edificação em pé. Né? Então, a gente vai tentar trilhar esse caminho para que a gente não fique tão perdido. Já vou adiantar um pedido de desculpas se por acaso vier assim, outras perguntas, ou minha, caso apareça, ou também do pessoal que está em casa. Tá? Eu vou tentar aqui acompanhar se em algum momento vocês estão assistindo. Vocês podem também mandar as dúvidas de vocês, as perguntas. Em algum momento eu vou tentar dar uma pausa, tá? Para que a gente possa perguntar aqui ao professor Granato. Então, professor, queria já assim de cara perguntar, o que é impermeabilização? É manta? É membrana? Isso é impermeabilização? O que é impermeabilização? Tá. Bom, na verdade, a função do material impermeabilizante, né, falando da impermeabilização, é proteger a grande maioria dos materiais de construção que sofrem um processo de degradação com a presença de água. Água é necessário para uma vida, né? Sem água não tem vida, mas acontece que a água, quando entra no lugar errado, vai lhe dar problemas. Então, se a gente pensar na construção civil, né? Se eu tenho uma laje de cobertura de um prédio vazando, então, primeiro, começa a ter um forro de gesso, estraga o forro de gesso. Cai num sistema elétrico, vai dar curto-circuito na elétrica. Cai num piso de madeira ou numa mesa, vai apodrecer a madeira. Então, a grande maioria dos materiais de construção sofre um processo de degradação. A estrutura, mais ainda, porque a estrutura é o esqueleto, né? E sem esse esqueleto estar bom, você vai comprometer vida útil, durabilidade, né? Então, o fato da água entrar na laje de concreto vai baixando, eu posso explicar isso depois um pouquinho mais de detalhes, ela vai baixando o pH do concreto e você vai ter problemas de corrosão da estrutura. Então, é como se fosse um câncer numa estrutura. E aí o processo de vida útil da estrutura vai ficar bem comprometido, né?
E a impermeabilização tem essa função, tanto é que a norma de desempenho, a NBR 15575, ela chama muito a atenção da durabilidade e que a impermeabilização, ela cita claramente, a impermeabilização é o elemento mais importante para proteger a edificação contra efeitos de degradação de todos os materiais. Além disso, o ser humano também, porque você não pode, não consegue viver com saúde num ambiente úmido, tá? E você vai ter uma proliferação de bactérias, fungos e uma série de outras doenças que vão surgir em função de você trabalhar com ambiente úmido, né? Se você conviver muito tempo num ambiente úmido, você vai ficar doente. Pode até pegar tuberculose, pode pegar infecção pulmonar, uma série de fungos por umidade, vai começar a criar doenças na pele, enfim. Para o ser humano é importante você estar num ambiente seco, tá? Não o fato de umidade ambiente tem, certo? Mas tanto a estrutura quanto o ser humano precisa de uma proteção contra a umidade descontrolada. E a impermeabilização tem essa função, quer seja proteger a habitação, quer seja proteger também a saúde do ser humano. Perfeito, acho que ficou muito claro, né? O que é impermeabilização. Na verdade, o objetivo da gente preencher, da gente entender o que é proteger, Sim. proteger a edificação e os seus, digamos também, os seus usuários. Sim. Seria essa linha, né? A saúde dos seus usuários, né? Bom, eu vou utilizar aqui uma pesquinha que eu fiz, professor, para a gente não se perder no assunto, que a gente trouxe aqui a importância da impermeabilização, o que é impermeabilização, e também a relação com a durabilidade da edificação. Na verdade, a gente trouxe que ela é importante, certo? Ela é importante para a durabilidade, mas a gente consegue explorar isso um pouco mais, em por que ela é importante para a durabilidade, o que acontece se não tiver impermeabilização? Sim. Tá, eu posso explicar um pouco mais de detalhes sobre isso, né? Tanto a degradação da estrutura quanto a degradação dos materiais que a gente usa na construção. Falando sobre a parte estrutural, que eu acho a parte mais importante, né? O concreto armado, você tem a peça de concreto, né? O concreto em si, você tem a armadura. Então, você já tem na norma NBR 6118, nas estruturas de concreto, já uma série de cuidados que você tem que ter dependendo do ambiente que a estrutura está exposta. Então, se eu tenho um ambiente rural, é considerado baixo risco de deterioração. Se eu estou numa cidade que é nível 2, tá? Eu tenho uma cidade sem orla marítima, eu tenho um segundo que eu tenho pouco risco de durabilidade, tá? Se eu vou no nível 3, por exemplo, cidades praianas, Fortaleza, outras que eu tenho ação de cloreto que é agressivo, eu já tenho um nível 3 e tenho lugares onde eu tenho ambientes mais agressivos. Eu tenho a frente de maré, eu tenho estação de tratamento de água, de esgoto e outras estruturas que o nível de agressividade é mais intenso. Baseado em cada uma dessas situações, eu tenho que melhorar a resistência do concreto, cobrimento da armadura, porque a minha agressividade vai aumentando na medida que eu tenho esses problemas, né? Então, a impermeabilização passa a ser também importante para esse tipo de situação. Então, por exemplo, eu tenho uma laje de um prédio que está vazando muito tempo. Então, o pessoal tem essa mania, tá? O piso térreo vazando, tá pingando em cima dos automóveis no estacionamento, no subsolo. Aí a turma, eu vou ter que gastar muito dinheiro para refazer a impermeabilização. Então, põe a calha. Então, começa a pôr um monte de calha embaixo da laje para poder desviar água. Ele está criando um problema futuro, ele está introduzindo um câncer nessa estrutura. Por quê? O que protege a armadura da corrosão? É o pH alcalino do concreto. O concreto novo, ele tem um pH 12,5 a 13. Ele é bem alcalino. Essa alcalinidade protege a armadura contra a corrosão, a gente chama de capa passivadora de corrosão. Na medida que a água vai passando pelo concreto, vai dissolvendo hidróxido de cálcio do cimento. Então, o cimento tem uma boa quantidade de hidróxido de cálcio, que é o que deixa esse pH alcalino.
Na medida que essa água vai penetrando e vai dissolvendo o hidróxido de cálcio e vai pingando, a gente até vê aquela estalactite, aquele Sim. branquinho que está aparecendo lá, né? Isso aí é justamente a água desce alcalina, que ela está dissolvendo os sais do cimento, e o gás carbônico faz a função de carbonatar. Então a gente vê aqueles pinguinhos. Você está baixando o pH do concreto. Quando o pH do concreto chegou ao torno de 9 a 10, essa armadura começa a corroer. Então você criou um problema patológico perigoso. Na medida que você vai deixando aquilo lá, o aço vai se expandindo na corrosão, ele aumenta até 7 vezes o diâmetro dele, ele vai desplacando a capa de cobrimento da armadura. Desplacou a capa de cobrimento, você está expondo o aço ao meio ambiente. Sim. E o processo de degradação pode aumentar exponencialmente. Para recuperar essa integridade da estrutura, é cara, e muitas vezes você adia um problema, você recupera aquela área onde sofreu esse processo de corrosão, mas você está dando uma sobrevida, mas você já tem um ambiente, você já tem uma doença introduzida naquela estrutura. Isso falando da estrutura simplesmente pelo fato de estar passando água. Se eu tenho ação de cloreto, de maresia, eu tenho um outro problema de ataque, que o cloro é agressivo à armadura. Independente de você ter um bom concreto ou um concreto ruim, você vai ter problemas. Então, essas são as principais patologias que a água acaba ajudando a degradar. Você tem outros problemas, como heterogênita tardia, reação ao álcool agregado, que são muito mais complexos, nem sei se é parte do tema de hoje, mas a água está presente com esses efeitos de agressividade, né? E a gente vê que muitas vezes não há uma preocupação grande na durabilidade da edificação, isto é, o investimento na construção de um prédio, muitas vezes é muito mais na decoração do edifício, uma parte estética, naquilo que vende o imóvel, naquilo que você quer aproveitar do imóvel, do que efetivamente a estanqueidade dessa edificação. Sim. Né? Isso falando em edifícios. Imagine em obras de infraestrutura, como estação de tratamento de água, de esgoto, tratamento de efluentes industriais, onde você tem uma agressividade muito maior, muito específica, porque você tem ataques químicos diferenciados que você não vai ter numa edificação. Mas também são áreas que você precisa estudar com muito cuidado para escolher produtos adequados. Né? Sim. O senhor falou estanqueidade. Sim. Certo? Que é a finalidade que a gente, assim, é o que a gente procura. Sim. A gente procura que a nossa edificação seja estanque para que ela seja durável. Seria esse o raciocínio, né, da construção. Impermeabilidade, estanqueidade é a mesma coisa ou não? E qual a diferença dessas? Porque a gente percebe que há muito essa confusão. Qual a diferença disso? Bom, impermeabilidade é a característica do produto impermeabilizante. É a característica do produto. Né? Tanto é que você tem produtos mais ou menos impermeáveis à água em forma líquida e permeáveis ao vapor. Tem outros produtos que são impermeáveis à água líquida e também a vapor. Né? Então, é a característica intrínseca do produto. Então, nós temos uma gama muito grande de produtos, passando pelos asfaltos, as argamassas poliméricas, produtos base cimentícia, cristalizantes, membranas de vários tipos, poliuretano, acrílicos, etc. Então, característica do produto é dar impermeabilidade. Agora, para a gente ter a estanqueidade, eu preciso saber aplicar esse produto. E aí você começa, eu considero 8 fatores muito importantes. Primeiro, um projeto de impermeabilização. Sem um projeto de impermeabilização, você já está errando, porque você não sabe se você vai usar o produto certo. O projeto ele define não só a impermeabilização básica, mas como é que eu faço um arremate num ralo, num tubo emergente, numa junta de dilatação. São lugares onde eu preciso de um detalhe mais aprimorado. Segunda coisa, a qualidade da construção do prédio. Eu não vou aplicar uma impermeabilização, por exemplo, numa laje térrea, em cima de uma regularização que eu tenho que dar a regulação com caimento para o ralo, de 1% mínimo, segundo a norma. Né? Então, se eu vou fazer uma laje térrea, eu faço a laje na horizontal e tenho que fazer uma regularização, o chamado também algumas vezes contrapiso, com caimento de 1% em direção ao ralo. Se eu aplicar essa regularização mal feita,
a laje está suja, não limpei a laje, não molhei ela antes de aplicar a regularização, uso um traço da argamassa, regulação errada, não dou o caimento adequado, não faço a cura dessa argamassa, ela vai fissurar e vai descolar. Ela, embora o material impermeabilizante que você vai adotar lá seja bom, o negócio não vai funcionar, porque o substrato está errado, o substrato não está bem feito. Então, a qualidade da construção é outro fator também importante, né? Tanto o projeto de impermeabilização quanto o projeto da edificação e a execução dessa edificação. O terceiro item, qualidade do produto. Você tem uma gama de produtos muito grande no Brasil, alguns bons e muitos ruins. Nós temos normas. Essas normas devem ser cumpridas pelos produtos que são fornecidos. Então, esse também é um requisito importante. Quarto, qualidade da mão de obra. Não adianta você ter o melhor produto do mundo se você não tem uma mão de obra treinada para usar aquele produto. Então, precisa realmente de uma mão de obra muito importante, né? Uma mão de obra qualificada. Tá? Outro fator importante, fiscalização. Porque você a empresa que está executando a impermeabilização, ela está no meio de um processo. Então, você tem piso acabado, você tem elétrica, você tem hidráulica, tem paisagismo, tem um monte de coisa envolvida com aquilo, né? Se o fiscal não faz uma boa fiscalização, uma vez que terminou a execução da impermeabilização, já podem existir erros. O sujeito vai lá e passa um tubo elétrico, um conduíte furando a impermeabilização. Alguém manda passar um cano num lugar e fura a impermeabilização. E também é importante essa fiscalização para saber se a empresa contratada para fazer o serviço está cumprindo aquilo que está previsto no projeto. Por exemplo, você colocou lá no projeto manto asfáltico espessura 4 milímetros, tipo 3, explicando genericamente, tipo 3 com asfalto classe A. Aí, se você não tem fiscalização, vai uma manta, em vez de 4 milímetros, de 3 milímetros, em vez de classe A, classe C, em vez de tipo 3, que é resistência a 400 newtons, vai uma manta com resistência de 80 newtons. Se você não está lá para ver, você pode ser enganado. Além disso, o operário que está aplicando o produto pode estar fazendo errado. Então, o fiscal precisa estar atento, o fiscal contratante, além da empresa que está executando, mas também essa essa pessoa de fiscalização precisa entender de impermeabilização, porque se não entender, ele não sabe o que controlar, né? Então, é um outro fator importante. O outro fator é preservar a impermeabilização. Eu já estou cansado de ver situações do seguinte: você faz a impermeabilização de uma piscina, inclusive, semana passada eu tive, por acaso, num prédio assim. Fez a impermeabilização, vazou, consertaram, ficou estanque. Aí o empreiteiro entrou para fazer o revestimento, a pastilha, o revestimento cerâmico da piscina. O sujeito foi lá e bateu um preguinho para puxar a linha, para alinhar, para não ficar desnivelado, né, ficar desnivelado a cerâmica. E ele furou a impermeabilização e vazou. Aí ele tinha um problema de arredondamento de canto vivo, que você tem que fazer. Ele foi lá e quebrou. Porque estava ruim lá, ele não tem a cerâmica curva, aí ele foi lá e quebrou. Então, o leigo que estava lá só preocupado com o serviço dele, danificou a impermeabilização. E o último caso que eu acho também importante é a preservação da impermeabilização por parte do usuário. Muitas vezes o usuário... eu não gostei desse piso, eu quero trocar o piso do banheiro. Vai lá e quebra o piso do banheiro e põe um outro piso sem refazer a impermeabilização. Eu vou instalar uma grade no térreo, problema melhorar a segurança, eu vou fazer uma fixação de um gradil. Vai furar a impermeabilização. Você chama um sujeito lá para colocar uma antena parabólica, uma antena de internet. O sujeito que foi lá fazer a instalação da antena, vem com a furadeira dele, fura lá, instala a antena dele e vai embora. E ele furou a impermeabilização. Então, a preservação da impermeabilização também é importante. E um outro aspecto, existem impermeabilizações que precisam de manutenção periódica. E essa manutenção periódica, a grande maioria das vezes, não é bem feita, ou não é feita sequer. Então, eu conheço casos de obras que eu fiz a especificação e a gente põe lá, a cada 3 anos, fazer a revisão da impermeabilização, eventualmente aplicando mais 1, 2 demãos do produto impermeabilizante. Isso não é feito.
Por quê? Porque não é preocupação, muitas vezes, das pessoas em manutenibilidade, né? E aí o processo se degrada. Então, eu considero esses 8 fatores importantes. Bastou você errar em um deles para você ter uma falha da implementação, tá? É verdade, Renato. E são 8 fatores que, se a gente também for conversar, abrir cada um, a gente tem inúmeros casos, Sim. muitos casos. Você falou de produto, por Sim. exemplo. Além de você usar o produto correto, a gente também tem que ter outra preocupação, que é utilizar um bom produto, né? Sim. O produto, tem que ser o produto especificado, correto, e um bom produto, né? A gente estava conversando um pouco antes de começar sobre o que tá acontecendo no mercado, que estão colocando muitos produtos ruins, Sim. né? Infelizmente. Aparentemente bons. Uhum. Né? Pode falar um pouquinho sobre isso? Existe eu trabalho como voluntário para a BNT há 40 anos, ou mais até. Então, ajudando a fazer normas, né? Sim. Então, nós temos normas e produtos. Quando a gente tem um produto novo no mercado, a comunidade técnica se reúne e elabora um texto base de uma norma, usando uma norma internacional da STM, da ACI, da norma europeia. Isto é, a gente vai buscar subsídios e muitas das fábricas são multinacionais, então a gente tem facilidade de receber normas estrangeiras e vamos adaptá-las na condição nossa. Então a gente elabora normas brasileiras de implementação. Uma coisa importante é o seguinte: Código de Proteção e Defesa do Consumidor, que todo mundo tem que usar, né? Existe um artigo lá, que é o artigo 39, inciso 8º do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, que é a Lei 8.078, se não me falha a memória. Sim. Está escrito assim: é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços colocar no mercado de consumo qualquer produto ou serviço em desacordo com as normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes, que seria a prefeitura, corpo de bombeiro, sei lá que é, né? Ou, se essas não existirem, as normas da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, ou outra entidade credenciada pelo Cometro, que é a metrologia, né? Quilo, litro e assim por diante. Mas, resumindo a frase, é proibido colocar no mercado de consumo qualquer produto ou serviço em desacordo com as normas da ABNT. Então, eu sou obrigado a comprar sempre um produto normalizado. Então, se você é engenheiro, tem uma consultora, fez um serviço de implementação e falhou, e o proprietário vai acionar você judicialmente, ele vai contratar um assistente de perito. Se me contratar, a primeira coisa que eu vou querer saber se ele usou um produto normalizado ou não normalizado. E aí eu vou orientar o advogado: olha, ele não cumpriu o requisito, ele afrontou o item, o artigo 39, inciso 8º do Código. O juiz não pode ir contra, porque a norma não é lei, mas o Código de Proteção e Defesa do Consumidor, principalmente ele, dá força de lei. Além desse artigo 39 da ABNT, de você só trabalhar com produto e serviço, né? Não adianta você ter um bom produto se o serviço não é feito de acordo. Existe também dois itens que é importante o público ler: artigo 36 e artigo 37. Artigo 36 e 37 fala de propaganda enganosa. Então, é vedado, né? O fabricante ou prestador de serviço é obrigado a ter dados fáticos, técnicos e científicos que dão sustentação à mensagem. Então, hoje existe, infelizmente, aquele negócio: inventar produto novo. Vem manta líquida, borracha líquida, apareceu um monte de coisa. E é tudo, né? Nanotecnologia. É tudo com nanotecnologia, o cara inventa um monte de história. E mente na ficha técnica. Fala que o produto tem alta durabilidade. Eu vi uma vez, um engenheiro me ligou: Renato, eu preciso de uma carta de garantia de 20 anos. Eu falei: por quê? Não, saiu o código, saiu a norma de desempenho, está pedindo. Não é garantia de 20 anos. Você tem que fazer vida útil de projeto de 20 anos. É diferente. Sim. Não, mas tem um fabricante aqui de Belo Horizonte que dá garantia de 45 anos. Ah, é? Sério? Na ficha até manda a ficha para mim. Eu li a ficha. Tudo puras mentiras. Ele escreve lá: vida útil de até 45 anos quando a impressão é protegida.
vida útil de 25 anos se ela está exposta sem tráfego. E 10 anos de vida útil se ela é exposta com tráfego moderado. E botou lá um monte de ensaios, tudo falsos, né? Dizendo que o produto atendeu o envelhecimento acelerado equivalente a 45 anos sem deterioração. Isso não existe. Não tem nenhuma norma no mundo que você ensaie e fala vai durar X anos. Não existe. Tá? Tudo falso. E ainda ele escreve no site, o produto é como se fosse auditado, é certificado. Nossos produtos são certificados pelo IPT, pelo Falcon Bauer e pela Lab. Você tem 3 laboratórios certificando o produto. Meu caro, para você fazer uma certificação de um produto, você assina um contrato, por exemplo, o IPT tem a Fundação Vanzolin, ela vai fazer controle da tua qualidade na tua fábrica, ela vai pegar o produto numa hora que você não está nem sabendo, aparece um cara lá e vai pegar a amostra do produto e leva para o laboratório. Se você não cumprir os requisitos que você mesmo propôs, o atendimento à norma, eles tiram a certificação. É um negócio muito sério. E eles te cobram 2% do faturamento para fazer isso, tá? Enfim, o cara inventa um monte de coisa e o engenheiro civil estava acreditando nessa conversa. Aí eu falei, isso não existe, cara, tá? Então existe o fator de proliferação de fábricas pequenas. Por exemplo, se eu vou fazer, estou construindo um prédio, vou fazer uma implantação numa laje terra de 1.000 metros quadrados. Eu vou gastar o quê? Sei lá, 100 mil reais, 200 mil reais na impermeabilização, fora a preparação. Aí vou ter um piso acabado de porcelanato, que é muito caro, assim por diante, né? Eu tenho que dar garantia como executor de serviço de 5 anos, tá? Mas eu preciso que isso, pela norma de desempenho, dure no mínimo 20 anos, tá? Agora, se ele fez isso tudo errado, não vai durar, tá? Acontece que o custo para refazer, embora o investimento original para fazer uma impermeabilização em torno de 2% a 3% do orçamento do prédio, se ela falhar, o prejuízo seu vai passar de 10%, porque você vai perder aqueles 3% que você investiu, você vai ter que quebrar um piso acabado, que é muito mais caro, tá? E aqui no Brasil, o que acontece? Você tem as multinacionais, as empresas de grande porte, não falando só de multinacional, mas existem empresas grandes que cresceram e têm um bom conceito no mercado. Mas para você fabricar alguns produtinhos no mercado, manta líquida e outros borracha líquida, inventa os nomes difíceis aí, difícil assim, para eu engolir. Eles procuram fácil para a população. Mas o que acontece? Se eu quero fabricar uma manta líquida, que é a resina acrílica, eu compro a matéria-prima de um distribuidor que nem a fábrica vai me vender, porque a fábrica fala, quantas toneladas você quer? O mínimo eu vendo é 25 toneladas. Você não vai comprar porque você tem uma fabriquinha pequena. Você vai num distribuidor de resina. Certo. Você compra resina acrílica. Como é que eu faço? Eu ponho lá num tanquinho, resina acrílica, 15% de resina acrílica, ponho 50% de água, ponho carga mineral, talco industrial, ponho um pouquinho de biocida, porque eu vou usar água para batizar o produto lá e essa água está contaminada com bactérias, eu tenho que pôr lá um biocida. Eu criei um produto antes. O que eu preciso de uma caixa d'água e um motorzinho com uma hélice, eu faço o produto, a tal da manta líquida, né? E alguns chamam de borracha líquida, então vão usar uma outra matéria-prima. Eles usam muitas vezes espessantes, a gente chama de expansores, né, que são matérias para aumentar a elasticidade do produto. Eles são, inclusive, cancerígenos. São a base de fitalatos que são proibidos nos Estados Unidos, são proibidos na Europa, no Japão, etc. Aqui no Brasil é vendido. Então, você até usa produtos cancerígenos na composição do produto. Aí você vai fabricar uma argamassa polimérica, você tem que consertar o pH, porque você está usando muito cimento na composição, você usa formol. Então tem algumas bobagens aí que a turma faz e enfrenta esses produtos de fábricas pequenas. Eu sempre, quando me consultam, olha, você conhece o produto X? Eu pego o nome do produto, vou atrás do Google lá pelo nome do fabricante, escrevo lá o nome do fabricante, CNPJ, aí aparece aqueles sites que oferecem a informação cadastral da empresa. Aí eu vejo, a empresa foi fundada no ano 2019, capital social 20 mil reais. Eu não vou comprar um produto para uma laje de 1.000 metros quadrados, que eu vou gastar lá 200 mil reais para fazer a impermeabilização,
comprar um produto de uma fábrica que tem capital social de R$ 20.000. Porque se eu tiver um prejuízo, na justiça eu só consigo tirar o capital social dele. Então, eu não vou pôr o meu compromisso com o meu cliente na mão de uma empresa que não tem recursos técnicos e financeiros para subsidiar aquilo. Inclusive, eu, quando costumo especificar, algumas vezes eu peço que a fábrica tenha um seguro de performance bond, um seguro de desempenho. Por quê? Porque se a empresa muitas vezes não tem dinheiro, eu vou acionar a seguradora dele. Interessante. E isso muitas consultoras não fazem isso, né? Não exigem do aplicador que ele Exigem tenha um muito seguro. da pessoa que vai executar. Algumas vezes não. Aliás, a maioria das vezes a consultora não pede um seguro. Outra coisa importante é a garantia. A norma pede garantia de 5 anos. Sim. Uma curiosidade sobre a garantia, existe uma norma de garantia que é a NBR 17170, ela é recém-elaborada. Ela foi feita no ano passado, porque ela estava na norma de desempenho, a NBR 15575. Tinha um anexo lá que era a garantia. Mas teve muito problema judicial. Por quê? Se você tem na mesma norma dizendo qual é a vida útil da impermeabilização, 20 anos, 25 ou 30 anos, dependendo do padrão do prédio. Sim. E você na mesma norma fala qual é a garantia da impermeabilização, 5 anos. Alguns juízes entendiam o seguinte: não, mas você escreveu que a garantia é 5 anos, mas você prometeu aqui que a vida útil de projeto é 20 anos. Se você prometeu 20 anos, se vazou no 6º ano, o problema é seu. E isso aconteceu. Que a gente sabe que, né, que é diferente, né? Sim. Mas aí... Mas houve uma interpretação, digamos, não digo errônea, mas você dava a chance para o juiz falar, não, você deu garantia de 5, mas deveria durar 20. Então, você vai ter que me ressarcir, porque eu estava esperando 20 anos de vida útil. Deu pau. Deu muita ação judicial sobre isso. Então, fizeram uma norma à parte. Tiraram aquele item da norma de desempenho, revisaram a norma de desempenho. Sim. E criaram uma norma de BR 17170 de garantias. E por curiosidade, impermeabilização, estanqueidade, 5 anos de garantia. Telhado, estanqueidade, 1 ano de garantia. Pô, como é que pode? O requisito não é o mesmo, não é garantia? Se é garantia, por que estanqueidade na impermeabilização é 5 anos de garantia? Por que estanqueidade num telhado é 1 ano só? São coisas que não dá para explicar, mas a norma hoje é complicada. Ela fala que selante, eu briguei muito na revisão dessa norma, na elaboração dessa norma. Sim. Estanqueidade em selantes, né? Eu tenho fachada, eu tenho que pôr selante a cada pé direito, ou a cada 3 metros, na mudança de plano, a cada 6 metros na vertical, você tem que pôr um selante. Qual é a função do selante? Permitir a movimentação da fachada e garantir estanqueidade naquela junta, né? A garantia que eles queriam pôr era 1 ano. Falei, peraí, quer dizer, depois de 1 ano o síndico tem que contratar alguém para ficar trocando... Agora, me surgiu uma dúvida, certo? A gente está executando impermeabilização, a gente tem vários detalhamentos, né? A gente tem uma região que a gente vai aplicar, por exemplo, uma membrana, mas tem um ponto a gente vai aplicar um selante. Sim. Né? Aí, se são garantias diferentes, como que a gente então a garantia? Como é que é a garantia da obra? Como é que funciona isso? Porque os conceitos de estanqueidade dessa norma dão requisitos de vida útil diferentes. Tanto é que estanqueidade de impermeabilização é 5 anos, estanqueidade de telhado é 1 ano, estanqueidade de selante na área interna é 1 ano, estanqueidade de selante de fachada é 3 anos, porque eu briguei muito para ser 3 anos, eu queria 5. Ficou no meu... E fachada são 3 anos? 3 anos, e era 1. Quer dizer, eles queriam, no texto base, era 1. Grande parte dos produtos do mercado, para chegar nos 3 anos, pelo menos que eu conheço, é difícil, né? Não. Acontece que também aquela proliferação de fábricas pequenas. Tá? Que a gente vê muita manutenção de... Antigamente, para você fabricar um selante de poliuretano, por exemplo, você precisava de um investimento muito caro na planta, na fábrica. Tá? Sim. Aí surgiu um sistema de poliuretanos híbridos, que é uma molécula que você precisa de equipamentos baratos para fabricar selantes. E também aconteceu a mesma coisa. Você vai falar, tem 2 principais fabricantes da matéria-prima dos chamados selantes híbridos de poliuretano,
que você faz também com pouco investimento. Então surgiu uma série de fábricas pequenas, tá? Eu tive a ocasião uma vez de visitando uma dessas fábricas, ele tinha lá exposto 17 marcas comerciais que ele fazia private label para 17 outras indústrias que punham a sua própria marca no selante. Ele fala, olha, eu tenho aqui 5 fórmulas básicas. Eu tenho uma para você fazer um selante baratinho, competitivo, para você pôr no varejo. Porque o varejista quer ver preço, né? Você vai numa loja, você quer o mais barato. E eu tenho um nobre, né? Você tem 5 fórmulas, eu tenho um mais ou menos aí, que dá certo, e eu tenho o top. Qual que você quer? Aí a importância do projeto, né? Que é pra, se for pra gente escolher, a gente também fica difícil. Por mais que a gente vá para olhar o preço, às vezes a pessoa vende tão bem e mente tão bem que a gente acaba comprando. Nós temos um produto problema ruim. crônico na engenharia civil no Brasil, que, como eu perguntei para você, e você pode perguntar para N engenheiros e N arquitetos, você teve a matéria de impermeabilização na escola? Não, Você não teve. Então, o engenheiro e o arquiteto, ele sai leigo no assunto de impermeabilização. Então, ele não sabe escolher um bom produto. Ele não sabe diferenciar um bom produto de um mau produto. Ele não aprendeu as técnicas de execução da impermeabilização, ele não aprendeu, ele sai leigo no assunto. Então, já começa a ter um problema de ele não ter capacitação técnica para escolher um bom produto. Ele deveria, numa obra mais importante, chamar um consultor, um especialista na área, como eu e outros colegas que são especialistas. Aí eu vou procurar indicar a melhor forma de impermeabilizar aquela edificação. Mas a maioria das vezes esse não é o atrativo, né? Ele está buscando um bom acabamento na obra e não o que está embaixo do bom acabamento, que é a impermeabilização. Então ele não pensa em durabilidade. Hoje, por exemplo, o produto mais usado no mundo inteiro é manta asfáltica. É o produto mais usado. Pra você ter uma ideia, no Brasil deve ser uns 30 milhões de metros quadrados ano, mas no mundo é em torno de 9 bilhões de metros quadrados ano. É um produto disparado. Nos Estados Unidos, 55%, na Europa chega a 70%. Isso não é uma cultura Brasil, isso é da fora aí. É muito usado. Agora, o que acontece? A maioria das obras no Brasil é feito uma camada de manta. Se você vai na Europa, pergunta para o italiano, para o francês, para o espanhol, para o inglês, quantas mantas você põe numa laje de um prédio? Dupla camada de manta asfáltica. Se você for falar com o alemão, ele fala 3 camadas de manta. Aqui a gente usa uma e o cara acha caro. O cliente acha caro, é muito caro. Por quê? Porque não pensa em durabilidade. Tá? Uma manta asfáltica bem fabricada, qual a expectativa de vida útil que eu tenho baseado na minha experiência? Tá? De 15 anos, talvez 20 anos, mais ou menos a vida útil. Protegida. Tá? O europeu, ele pensa em 100 anos, ele não pensa em 20 anos. Então é dupla manta, o alemão quer 3 camadas de manta, não são as 3 iguais. 2 de menor desempenho e uma principal aqui no meio. Essas 2 aqui estão protegendo aquela principal. E aqui no Brasil, muitas vezes, você quer usar a principal e o pessoal acha caro. Não, vamos usar uma manta mais barata. Enfim, é um problema de um país que busca a economia na construção, não busca a durabilidade. Existe um outro aspecto também do aplicador que eu chamo a atenção. Quando você pede um orçamento para um aplicador, você pede lá, eu quero fazer a impressão de uma laje de terra com 1.000 metros quadrados, ele vai especificar lá, olha, uma camada de manta asfáltica com 4 milímetros, vou fazer medição quinzenal, para pagamento a 15 dias, garantia 5 anos. Sim. Né? E põe lá algumas outras cláusulas, você tem que deixar no armazém para ele guardar o material e ferramenta, fornecer cimento e areia para ele fazer a regularização, tem algumas cláusulas assim, mas ele escreve garantia de 5 anos. Aí você fez a contratação dela, entregou o prédio, aí depois de 1 ano dá um vazamento. Aí você vai chamar o sujeito para a garantia. Você não leu o termo de garantia quando você contratou. Você só recebeu o termo de garantia no fim da obra se você lembrar de pedir. Tá? Aí você vê lá o termo de garantia que depois que o cara te entregou, né? Ou você vai ler o termo de garantia quando você teve um problema. Né? Tá lá, essa garantia é apenas a reposição das condições impermeáveis. Aí você pergunta para o senhor, o que é isso? Não, eu ponho uma calha embaixo.
Eu injeto um poliuretano. Eu falo, mas isso não pode, tecnicamente. Então, vazou a impermeabilização que ele fez e ele quer dar estanqueidade e pôr numa calha embaixo. Outro item que eles põem, essa garantia é apenas da impermeabilidade, ficando a cargo do cliente a quebra e refazimento de pisos acabados. Muitas vezes o piso acabado é muito mais caro do que a impermeabilização. Então, você acaba arcando com o consumidor final com um prejuízo mais caro de quebrar um porcelanato, quebrar um mármore, quebrar um granito, para ele ir lá e consertar a impermeabilização, e você vai ter que arcar com o custo mais pesado. Se você entrar na justiça, o juiz vai te dar razão, mas você vai ter que entrar na justiça. Tá? Põe outra cláusula, não garantir um vazamento de correntes e trincas ou fissuras. Bom, não existe nenhuma norma no Brasil que diz o que é trinca, o que é fissura, o que é rachadura, o que é fenda. Não tem. Tá? Mas eu considero, né, meu padrão, Sim. se a norma NBR 6118, estruturas de concreto, diz na tabela 13.2, fissuras dependendo do grau de agressividade do ambiente. Se é uma estrutura em zona rural, 2 milímetros, a abertura máxima de fissura é 0,4 milímetros. Áreas urbanas, 0,3, onde eu tenho ataque de cloreto, 0,2 milímetros e protendido 0,2. Então, eu vou me basear no que diz a norma, né? E ele escreve lá, não garantir vazamento de trincas ou fissuras. Bom, se eu vou impermeabilizar uma laje térrea, eu sei que ela vai fissurar. Se ela vai fissurar, cabe a mim especificar um produto que aguente fissura. Sabe o sentimento que eu tenho? A pessoa que executa, ela quer dar garantia em cima do produto, não da execução. Que são coisas diferentes. O produto ele pode ser bom. Sim. Mas se você não executa bem... não vai dar certo. Não vai dar certo. Comprar o fabricante de produto e o fabricante vai lá e mostra a falha de aplicação. Não, mas é o que eu apliquei, esse produto aqui, ele tem baixa permeabilidade. Ok. Mas se você deixa... falha num detalhe, num detalhe, né? Você não faz uma virada. Essa água ela vai procurar o caminho dela. 20 centímetros acima do... A água vai procurar o caminho. Lógico. Então... A água não adianta, ela está lá. E se você eu já ouvi... você direciona ela para o lugar certo, você vai contê-la, né? Eu já ouvi, não, mas a área que eu apliquei não está vazando embaixo. Sim, mas você não virou. Não virou no rodapé. É como se a garantia fosse a área que não é em cima do produto, é a execução. Sim. E a execução... E algumas vezes, aquilo que eu falo, o aplicador ele fala, não garantir o vazamento de correntes e trincas ou fissura. Toda obra pode fissurar e é previsto. Não é defeito dentro desse critério da norma, não é defeito uma laje fissurar. Mas se vazar, a água vai vazar onde? O lugar mais fácil que ela vai descer é na fissura. Não, e não pela porosidade do concreto. Se ela vai vazar pela fissura, aí você olha a fissura, está vazando pela fissura. Não tem garantia, porque o meu termo de garantia diz que não garante o vazamento de fissura. E de onde vem essa água? Será que rompeu a impermeabilização onde estava a impermeabilização? Ou ela veio de outro caminho? Né? Além disso, se ele sabe que uma laje, ele é engenheiro, né? Ele sabe que uma laje pode fissurar, porque ele foi formado em engenharia civil, fissura não é defeito, até esses limites que eu falei, ele já devia ter dimensionado uma impermeabilização para suportar fissura. Então, eu questiono isso, tá? E a gente vê que muitas vezes essas garantias são leoninas. E você só vai perceber que ela é leonina quando você vai precisar dessa. O certo era, quando você vai receber um orçamento de impermeabilização e está escrito garantia de 5 anos, me dê o termo de garantia, para mim ler o termo de garantia e ver se eu concordo ou não. E eu costumo fazer isso, porque tem essas saidinhas leoninas, né, cláusulas leoninas, que na verdade você vai ver se não garantiu nada, você não tem respaldo de garantia, porque a garantia dele é falsa. E isso eu chamo a atenção, porque eu já vi vários casos que o aplicador deu uma garantia com um monte de cláusulas que tiram sua responsabilidade, e isso vai para a justiça e vai aquela briga, né? Não, eu tenho no meu contrato, você assinou meu contrato e teve que acatar o que eu escrevi no contrato. Ah, mas eu não li o termo de garantia porque você não me entregou. Só me entregou no fim da obra. Você vai ficar discutindo isso na frente do juiz, eu não sei para quem o juiz vai dar razão, tá? Mas eu também observo isso. Já temos um problema que o engenheiro, ou contratante, ou comprador não tem informação técnica para escolher uma boa
um bom impermeabilizante, uma boa mão de obra e ainda recebe termos de garantia leoninos. Isso é um problema no mercado, né? Sim. E isso tem um monte de produtos aí de pequena qualificação técnica, de fábricas pequenas, que não tem um laboratório, não tem um controle de qualidade, não fabricam produtos que atendam à norma, e isso prolifera no mercado, infelizmente, né? É uma concorrência desleal que nós temos no mercado brasileiro, porque... Isso acontece muito, você falou a questão das fissuras, né? Sim. E aí você tem ali uma impermeabilização, mas aí vem a fissura e a água ela vai procurar o seu caminho, então ela vai se manifestar ali nas fissuras. E a gente tem realmente essa solução de injeção, né? Nesse caso da garantia, de fato, a pessoa tem que dar garantia em cima do que ela executou. Sim. Né? Mas, assim, em outras situações que a gente tem esse problema, não está mais na garantia, como é que você enxerga essa questão da solução da injeção? Bom, eu considero tem injeção alguma coisa que, na maioria das vezes, tem que ser temporária. Por exemplo, eu tenho uma laje térrea de um prédio que está vazando, está caindo em cima dos veículos lá embaixo, vai manchar a pintura dos veículos, porque essa água passa pelo concreto, fica alcalina e a água alcalina ela ataca a pintura do automóvel. Sim. Aí você provisoriamente pode fazer uma injeção de um poliuretano hidroreativo e um gel de poliuretano para vedar temporariamente, mas a água vai procurar achar um outro caminho e ela pode vazar em um outro lugar. Além disso, você está deixando aquela laje úmida, porque você não bloqueou por onde a água entrou. Você bloqueou por onde ela está saindo. E ela vai procurar espalhar ali. Ela aumenta a umidade daquela laje. Quanto mais úmida a laje, maior a velocidade de carbonatação, maior a velocidade de ingresso de cloreto, se estou em orla marítima. Então, eu considero isso provisório. Eu não tenho verba hoje no meu edifício, então vou fazer uma injeção provisória. E aí eu vou procurar consertar a impermeabilização quando eu tiver. Eu vou fazer uma arrecadação extra no prédio para mim poder efetivamente ter verba para refazer a impermeabilização. Só que muitas empresas oferecem isso como solução definitiva. Mas ele dá a garantia assim, não, o lugar onde eu injetei não vaza mais. Daqui a 6 meses o síndico chama ele de novo, olha, apareceu outro vazamento aqui no outro lugar. Oba! Mais serviço para mim. Ele vai lá e injeta. Ele sabe que a água vai caminhar, só que ele não vai falar para o síndico, que é um leigo muitas vezes, né? Aí, não, vazou em outro lugar. Ele vai lá, fatura mais algum. Vazou em outro lugar. Tem que ter muito cuidado nessa venda dessa solução, né? Agora, tem obras hidrelétricas, obras que eu não tenho como esvaziar uma barragem para consertar e eu tenho que conviver com esse problema. Só que são estruturas hiperdimensionadas para eventualmente sofrer uma degradação ao longo do tempo. Mas a gente tem que muitas vezes fazer manutenções periódicas por injeção, não tem outra coisa. Um túnel de metrô, eu não tenho mais acesso, eu não vou escavar para fazer a implanação por fora. Eu tenho que conviver com esse tipo de serviço. Só que são estruturas muito mais robustas, que vão suportar durante mais tempo, né, a vida útil pelo menos 100 anos, para uma condição que já prevista de uma estrutura que tem que aguentar eventuais pontos de vazamento. É diferente numa edificação cuja estrutura é muito mais esbelta, muito mais sujeita a um processo de degradação, né? Então, essas soluções provisórias viram muitas vezes aqueles cânceres que você acaba tendo que ficar fazendo manutenções e gastando dinheiro em coisa que você deveria juntar e refazer a implementação de uma vez. Eu concordo, tem que ser muito, muito responsável, né, na hora de vender esse serviço. E, de fato, resolve alguns problemas de imediato, né? Se tem situação, assim, real, se está pingando, como você falou, em cima de um carro que tem um valor muito alto na vaga, Assim. Você tem o problema de estragar o veículo da pessoa, tem que pagar, o síndico vai ter que resolver. Não tem paz, então... Agora sim, na hora da venda, olha, isso aqui vai vedar nesse local, você vai resolver o seu problema dessa vaga dessa região aqui, você vai resolver. Pode ser e vai, né?
pingar um pouco mais à frente. Só que esse mais à frente, se você tiver sorte, não é em cima de outro carro. Então você ganhou fôlego, porque se você for fazer a obra de cima, você vai gastar, por exemplo, um montante de 200. Aqui você vai gastar um montante de 10. Sim. 10 você consegue arrecadar de imediato, 200 não. Mas obra aí tem que ser muito transparente nisso, né? Mas eles não são transparentes quando oferecem esse serviço. E eles não falam que você está criando um passivo estrutural. Porque você está alterando as condições de uso daquela estrutura que não foi preparada, não foi dimensionada para ficar exposta a uma umidade constante. Eu falo muitas vezes de reservatórios, né? Vamos falar de um reservatório de um prédio. Certo. O comprador chama a empresa de impermeabilização, precisa impermeabilizar esse reservatório. Então, o aplicador, ele muitas vezes orça assim, piso, parede e teto. Para que o teto? Não tem água no teto. É a resposta, é o questionamento do comprador. Eu quero impermeabilizar piso e parede. Eu não quero impermeabilizar teto. Não vaso no teto. Ou, no máximo, a cobertura, tudo bem, em cima da tampa da caixa d'água, mas não embaixo. Você sabe o lugar mais agressivo? É o teto. Por quê? Você tem uma água clorada e o cloro evapora da água e você tem ataque de cloreto no teto. Se você pegar a norma NBR 6118, ela diz que, no item C da observação da tabela 7.2, que o cobrimento de armadura de um reservatório tem que ser 45 milímetros em lajes, vigas e pilares 50 milímetros, relação água-cimento menor ou igual a 0,45. Eu não conheço reservatórios de prédio que o calculista calcula com 45 milímetros de cobrimento, porque ele faz uma laje de 10, 12 centímetros e não dá para pôr a armadura no meio da espessura, porque a armadura tem que ficar, na flexão, tem que ficar por baixo. E aí você quer impermeabilizar o teto porque você tem ataque de cloreto e é agressivo, o consultor não quer. Então, além do mais, a argamassa polimérica, por exemplo, num reservatório inferior ou a membrana acrílica com ou sem cimento, que a turma chama de argamassa polimérica flexível, no reservatório elevado, por quê? Ele fissura, né? E o que acontece? Você está impermeabilizando com produto aberto para difusão de vapor. Ele serve para o teto? Não serve para o teto. Então, eu posso impermeabilizar piso e parede com argamassa polimérica ou membrana acrílica com ou sem cimento, que a gente chama de argamassa polimérica flexível, tá? Mas no teto eu preciso aplicar um epóxi ou um poliuretano, ou talvez até um asfalto, que são barreiras de vapor, que eles conseguem impermeabilizar contra o gás de cloro. E isso não é comum. Então, muitas vezes eu entro num reservatório para ver um problema, eu olho o teto, a corrosão da armadura toda exposta. Por quê? Porque ela foi atacada pelo cloro. E essa solução, para resolver esse problema, não é fácil. Se eu for falar, eu vou fazer uma solução definitiva numa corrosão por ataque de cloreto, eu tenho que pôr pastilha de zinco, é muito sofisticado, a turma não usa esse tipo de solução. O máximo que você vai fazer é reparar as áreas onde eu tenho problemas, né, corrosão da armadura, eventualmente pôr numa armadura adicional, coloco lá uma argamassa de reparo, aplico a impermeabilização com uma barreira de vapor, já gastando dinheiro, porque eu tive que recuperar a estrutura. Sim. Mas esse problema vai acontecer num outro lugar, num outro ponto da laje, porque você vai criar um problema de inversão de polaridade, é um negócio meio complexo de falar, mas o lugar onde corroeu era polo negativo, aí eu vou lá e reparo, ele virou polo positivo. Se virou polo positivo, vai aparecer um outro polo negativo em outro lugar. E aí a corrosão que era aqui, depois vai aparecer em outro lugar. É um problema difícil de resolver, tá? Mas é o quê? Um erro primário de não impermeabilizar teto de reservatório com produtos barreira de vapor, que é um epóxi, a maioria das vezes é o que eu costumo indicar. Pode ser poliuretano? Pode, mas o poliuretano é mais sensível à umidade, o epóxi é um pouquinho menos sensível à umidade. Pode usar uma emulsão asfáltica? Pode, mas fica no teto na cor escura, difícil muitas vezes de visualização, é pouco usado, mas poderia ser também um produto de base asfáltica. Eles são barreiras de vapor. E a argamassa polimérica não é barreira de vapor. Ela pode minimizar o ingresso de cloreto? Pode minimizar, mas não pode evitar, mas não vai evitar.
E existe justamente a tabela da norma de cálculo estrutural, chamando a atenção que o reservatório tem o mesmo nível de agressividade como a estação de tratamento de água, de esgoto, e precisaria ter uma estrutura mais robusta, que muitas vezes não é pensado por parte do calculista que calcula essas estruturas. Você tocou num assunto muito importante, que é a proteção, que a gente estava falando agora da impermeabilização, das impermeabilizações Sim. que a gente executa, seja no piso, seja nas juntas, né, os selantes, com a finalidade de criar a estanqueidade da edificação. Mas aí a gente tem, além disso, a própria estrutura de concreto que está exposta, né, tá exposta ao ambiente. Sim, e o ambiente agressivo. E um ambiente agressivo. Sim. Se concreto for bem feito, ele vai tender a ter a durabilidade maior, né? Mas se não for bem feito... Existe uma tendência hoje, você mora numa cidade litorânea, onde você tem ingresso de cloreto e você tem um lençol freático mais alto. Sim. Hoje existe uma demanda que tem crescido bastante aqui no Brasil de usar aditivos cristalizantes dentro do concreto em estruturas de fundação, subsolo, lógico, obras de infraestrutura também, uma estação de tratamento de água, de esgoto, a gente tem usado. Isso tem crescido bastante no mercado, porque um concreto convencional, se você pedir um concreto de uma concreteira, a relação água-cimento aí é da ordem de 0,55, 0,57, esse concreto tem em torno de 25% de poros, quer dizer, 1 metro cúbico de concreto pode ter 200 litros de vazios, porque você fez um concreto, você pôs lá 170 litros de água por metro cúbico de concreto, dos 170 litros de água, 90 litros de água foi usada para a reação química do cimento, o restante da água foi para você ter um concreto trabalhável, né? Um concreto mais mole, vamos dizer, né? Sim. E essa água evapora. Onde ela evaporou, deixou vazios. É por onde a água passa. Cura, né? Bem... Se você não curar, pior ainda, né? A cura do concreto, você chega a perder até 40% da resistência de um concreto se você não curar um concreto. Então, o concreto é poroso, tá? Pela característica natural desse concreto. Se você trabalhou com uma relação água-cimento aí da ordem de 0,55. Agora, se você tem uma obra que você precisa de estanqueidade com agressividade de cloreto, com agressividade de lençol freático, você consegue reduzir até 80% dessa porosidade usando um aditivo cristalizante no concreto. Então, tem crescido muito o uso dos aditivos cristalizantes no concreto. Então, quando eu vou fazer uma especificação de um subsolo, eu já vou fazer indicação de um cristalizante, um aditivo cristalizante no concreto. Eu vou tentar baixar a relação água-cimento. Se puder usar aditivo compensador de retração para evitar fissura no concreto, porque todo concreto sofre retração, eu vou usar a tecnologia para fazer um concreto durável e impermeável. Eu já faço o concreto impermeável. Então, existe hoje tecnologia disposta no mercado, que são os cristalizantes, que isto é um custo muito barato, perto do custo da durabilidade dessa edificação, porque quando a gente pensa em durabilidade, não é só o desembolso inicial, quanto tempo vai durar aquele negócio, né? Se eu gastei X para durar 20 anos, é diferente de eu gastar o mesmo X para durar 100 anos. Só uma observação seguinte, fazer o concreto... impermeável não significa dizer que a gente vai deixar de fazer uma impermeabilização superficial, né? Não, eu posso, no subsolo eu posso substituir uma impermeabilização por pintura com argamassa polimérica. Na estrutura que está ali exposta ao ambiente. Eu já deixo a estrutura impermeável, entre aspas. Tá? Mas eu digo assim, a estrutura que vai ter um acúmulo de uma piscina, um reservatório, aí já não... Aí mais eu posso usar como uma impermeabilização secundária. Num reservatório elevado numa piscina, eu posso fazer isso, mas como uma impermeabilização secundária. Mas no subsolo, laje de subpressão, poço de elevador, cortina,
eu posso muito bem fazer uma impermeabilização usando um aditivo cristalizante. É lógico que eu tenho que tomar os seus cuidados de evitar fissura, vibrar bem o concreto. Não adianta eu pôr aditivo Com o cristalizante intuito de e não impedir... vibrei o concreto, vai ter ninhos. Seria com o objetivo de impedir a água que vem do solo. Exatamente, o lençol freático. A negativa. A gente tem feito estudos até para fazer uma norma brasileira de os cristalizantes, e a gente tem feito ensaios. Mais ou menos eu faço um concreto com impermeabilizante, aditivo cristalizante nesse concreto, e ponho ele numa pressão hidrostática, ele mais ou menos 50, 60 dias fica um concreto estanque. Eu ponho pressão hidrostática de 30 metros por coluna d'água, ele fica estanque. Aí você consegue eliminar a necessidade de impermeabilização. Por pintura. Sim. Você já faz um concreto entre parênteses impermeável. A gente chama entre parênteses impermeável porque eu tenho que fazer boa vibração, as juntas de concretagem eu tenho que fazer um tratamento eventualmente com uma fita hidroexpansiva. Se toda uma tecnologia disponível no Brasil para você fazer concretos estanques. Interessante, que é um problema muito recorrente. Sim, principalmente em regiões onde eu tenho um lençol freático aflorado. Além disso, ele vai ter outros benefícios, por exemplo, eu vou evitar uma reação álcool agregado, porque a água precisa participar da reatividade de álcool agregado. Heteringita tardia, se vocês aqui vivem num clima quente. Se eu concretei um bloco de fundação e deixei a temperatura desse bloco de fundação subir a 65 graus, por exemplo, eu tenho um fenômeno chamado de heteringita tardia. Então, você imagina, você recebeu um concreto aqui com 32 graus centígrados de tempo. Ou muitas vezes até mais quente que isso, porque aqui vocês vivem numa cidade quente. Tem a temperatura... Aí eu faço um bloco de fundação com espessura mais do que 1 metro. Grande risco desse concreto atingir temperatura de 65 graus no processo de hidratação do cimento. E se eu atingir pico de 65 e tiver água, eu vou ter heteringita tardia. Esse bloco de fundação vai rachar e vai trincar inteiro, vai craquelar. Isso é sério. Tem casos de obras aí perigosos, esse tipo de coisa. Mas essa reação só vai existir se tiver água. Se eu usar nesse bloco de fundação aditivo cristalizante, eu elimino esse problema preventivamente, porque mesmo que o concreto atinja os 65 graus, como a água não vai conseguir entrar no bloco de fundação, não vai ter problemas de formação de heteringita tardia. Da mesma maneira como se eu estiver usando um agregado reativo no concreto, eu preciso de água para reagir. Sim. Para a formação da reação da sílica. Ele é um produto que não é barato, mas quando você pega assim em proporção, né, proporção do concreto, em proporção, aí você vai em proporção da construção, ele se torna, porque para você mexer numa fundação, que se ela der um problema, para você depois ter que recuperar, reforçar, o custo é muito alto. E muitas vezes eu não tenho até condição técnica de fazer. Eu vejo uma coisa mais simples, numa residência. A impressão de baldrame numa residência é uma coisa importante. E você vê muito problema de umidade descendente e alvenaria das casas. Você vai numa casa no térreo e tem aquela umidade descendente. Por quê? Ele usou uma impermeabilização baratinha no baldrame e fez uma alvenaria em cima. A água do solo sobe pelo baldrame, atinge a alvenaria e começa a manchar a pintura. Eu não tenho como reparar aquilo com facilidade. Sim. Eu não consigo bloquear a água, a não ser que eu corte a parede e faça impermeabilização e recoloque a parede. Muitas vezes o pessoal faz até cortando em pedaços. Sim. Existem técnicas para eliminar, não bloquear a água que vai continuar subindo. Eu consigo impermeabilizar, a água vai subir, mas não vai aflorar. Vai parar aqui, né? Antes da alvenaria, né? De começar a... eu não tenho como bloquear muitas vezes, a não ser que seja tijolo maciço que dá para injetar silicato. Mas eu faço o seguinte, eu não consigo mais chegar no baldrame para resolver o problema na fonte, na origem do problema. Eu vou impermeabilizar a parede, então eu tenho que quebrar o revestimento, fazer uma impermeabilização com argamassa polimérica ou refazer argamassa cimento e areia sem cal, usar argamassa polimérica e pintar. Você imagina uma residência, tem 3 dormitórios, quarto de casal, quarto do filho, quarto da filha, sala. Eu tenho que chegar e falar, olha, vai dormir na sala que eu vou quebrar o teu quarto. Quebrar o revestimento do quarto da menina para refazer
a impermeabilização subindo até 1,20 m de altura na parede. Você vai quebrar a argamassa, fazer a impermeabilização com argamassa polimérica, refazer o embolso e pintar. Se pintar rápido, vai dar problema de ataque da tinta. Tinta EPVA sofre com álcool do cimento. Tem que ser um concreto ou uma argamassa que já, pelo menos, carbonatou durante 90 dias para você poder pintar. Ok, eu fiz do lado da minha filha. Aí eu tenho que ir no meu quarto, que é do lado de lá. Eu tenho que sair, dormir na sala para quebrar o meu quarto, consertar. Você imagina o transtorno. Aí vai na sala, não tem mais sala. Tira a televisão, tira o sofá, que eu vou refazer a minha impermeabilização. Então é muito caro. Não custa fazer uma boa impermeabilização do baldrame? Tá? Então o pessoal fala, qual que é a melhor impermeabilização do baldrame? Eu quero usar uma argamassa com hidrófilo, eu quero usar um cristalizante. Eu falei, eu quero usar manta asfáltica. Por quê? Porque eu estou usando um produto. Não, mas uma argamassa aí que eu ponho um aditivo e dou umas demão de asfalto aí não tá bom? Para você, você pode achar que tá bom, eu não acho. Por quê? Porque eu não tenho mais acesso. Se eu não tenho mais acesso, eu quero fazer uma coisa perfeita. E aí eu vou usar uma manta com 3, 4 milímetros de espessura, que eu sei que ali eu não vou esquentar mais a cabeça. Se o prédio vai durar 100 anos, vai funcionar durante 100 anos. O problema é quando eu tenho a falha. Aí, meu cara, você chora para olhar aquela parede cheia de mofo. Renato, eu passei por essa situação já na casa da minha mãe, onde eu fiz esse 1,20 m. Uhum. Rapaz, mas aí acontece também que a água ela fica retida na alvenaria, né? Fica retida, você só não vai aflorar ela, né? Um pouco mais de um ano depois, o que aconteceu? 1,20 m, bom, e aflorou. Subiu mais um pouco. Água é complicado. Ó, eu tenho uma pergunta aqui do Márcio de Camargo, que casou muito bem com a nossa conversa, que você falou de argamassa, cal. Eu tava esperando aqui o momento certo de perguntar pra gente entrar no assunto. Olha, professor Granato, primeiro tem algumas outras mensagens, tá? Tem o Cláudio Nogueira, parabéns do Granato, prazer em revê-lo, certo? E aí o Márcio de Camargo perguntou o seguinte, professor Granato, poderia falar sobre a cal hidratada na argamassa mista, areia, cal, cimento, embolso, para execução de revestimento das alvenarias externas? É recomendável o seu uso, cal hidratada? Essa é a pergunta dele. Pode usar a cal hidratada, tá? Depende muito do traço. Por exemplo, vocês têm uma região com chuva, muita chuva, a argamassa pode ser uma parte de cimento, uma parte de cal hidratada e 6 partes de areia. Tem um outro traço que a turma usa, que é uma parte de cimento, 2 partes de cal e 8 de areia, né? Elas não são argamassas impermeáveis, elas não ficam impermeabilizadas. Se eu posso pôr um aditivo impermeabilizante, posso pôr um aditivo impermeabilizante. Eu costumo até recomendar até 60 centímetros ou 1 metro de altura. Essa argamassa de revestimento de embolso, eu costumo indicar um aditivo base de silicatos ou base de estearatos, né? Não vou falar marcas comerciais de fabricantes, mas produtos aí que são aditivos para argamassa, né? Pode ter cal, sem problema, tá? O problema da cal é que a cal ela é ávida por água, tá? Além disso, se ela não carbonatou, ela apodrece, entre aspas, ela fica pulverulenta. Então, em algumas situações a gente contraindica. Mas a cal tem uma vantagem muito grande, é dar flexibilidade na argamassa. Então, um traço de uma argamassa que tem cal, ela é mais flexível, menos sujeita à fissuração do que uma argamassa sem cal. Então, se eu vou fazer na obra, eu ponho uma cal na argamassa, posso fazer um traço, uma parte de cimento, uma de cal e 6 de areia, ou uma 1, 2, 8. Tomando cuidado que a turma erra, quando eu vou preparar uma argamassa com cal, eu tenho que misturar a água e a cal. Normalmente a cal e a areia e umedece no mínimo 14 a 15 horas antes de adicionar o cimento para usar. Então, o que eu faria numa obra? No fim da tarde, prepara a argamassa, só a parte de cal e areia, e deixa ela dormindo na obra a noite toda, para eu ganhar a tal das 15 horas. Para no dia seguinte pegar essa argamassa, dar uma mexida nela, pôr o cimento, aí eu vou usar. Ela precisa receber água antes. Ela não é como o cimento que você
Pôs água com cimento, ele já dá um pico térmico, ele já começa a reagir. Professor, esses aditivos plastificantes, ele substitui bem essa cal hidratada ou não? Olha, Não. tem cuidado. Precisa tomar cuidado com essa informação de substituto de cal. Certo. A cal ela é aglomerante e dá plastificação, deixa uma argamassa plástica. Eu posso substituir com um substituto de cal só para plasticidade. Sabe aquela argamassa que o pedreiro gosta de aplicar? Ela é bem macia. O aditivo é para essa função. É um plastificante, né? Isto é, a palavra é para dar uma boa trabalhabilidade e permitir um bom acabamento. Ela não substitui a cal como um aglomerante, como um material para melhorar a impermeabilidade da argamassa desde que ela carbonate. Tem que esperar a argamassa reagir com o gás carbônico da atmosfera para carbonatar, tá? E, independente disso, eu ponho lá até uma altura de 1 metro, ou muitas vezes até o primeiro andar, já que tem batida de água de chuva, a chuva cai e bate na parede. Para mim evitar esse problema de baixa permeabilidade, eu ponho um aditivo, tá? Agora, o substituto de cal, o que ele é? Ele é um incorporador de ar. Então, é um aditivo para incorporar ar na argamassa. Ela fica mais macia para o pedreiro trabalhar. Ela não é um aditivo impermeabilizante. Tá? E nem um plastificante para deixar a argamassa mais flexível. Ah, então, tá. Então, o aditivo plastificante não seria o mesmo aditivo incorporador de ar? O aditivo incorporador de ar é esse que ele chama o substituto da cal. Porque a cal tem função, primeiro, deixar a argamassa mais plástica, mais maleável, além de ser um aglomerante. Além de melhorar a impermeabilidade da argamassa. E ainda tem a função da permeabilidade, né? Mas a plasticidade, quer dizer, o pedreiro gostar daquela massa macia para trabalhar, isso é uma característica da cal. O aditivo substituto de cal substitui essa característica da argamassa. Não teria que usar dois, então. Não substitui a cal como aglomerante e nem substitui a cal como um material para deixar a argamassa mais flexível, para aguentar choque térmico, variação de temperatura ambiente. Então, o substituto de cal só tem uma das 3 propriedades que a cal vai te trazer na argamassa. Só na primeira delas, dá plasticidade para o pedreiro trabalhar legal, ficar macia aquela argamassa, porque ele é um incorporador de ar. Interessante. É como se fosse um soufflé, né? Sabe aquele chocolate soufflé? Ele é mais fácil, né? Sim. Aí tem aqui mais 2 perguntas. Dessa vez é do Cláudio de Nogueira. Tá? Ele trouxe aqui uma marca, mas que a gente pode pensar sobre com uma argamassa polimérica. Ele pergunta se é positiva e negativa a 1,20 m resolve. Ele, na verdade, foi bem direto. Perguntou a Viaplis 1000, que é positiva e negativa a 1,20 m resolve? Não entendi a pergunta. Se ele está pensando no problema de umidade ascendente na parede, né, por problema de impermeabilização, falha da impermeabilização do baldrame, sim. O Viaplis 1000, por exemplo, que é o que ele citou, é um impermeabilizante. Ele protege também a água negativa. Sim, positivo e negativo. A própria norma, a norma da argamassa polimérica é a NBR 11905. Ela diz que o produto, para atender a norma, tem que atender pressão hidrostática de 25 metros com d'água de pressão positiva e 10 metros com d'água de pressão negativa. É requisito do produto. Sim, tá? sim. Então, ele funcionaria bem para fazer essa impermeabilização nas paredes quando eu tenho umidade ascendente e não tenho como resolver no baldrame. Então, eu vou bloquear subindo essa impermeabilização até 1,20 m, no caso da sua mãe, não deu certo, eu subi um pouquinho mais. Sobe até 1,5 m, por exemplo, você já está tranquilo. Dá para funcionar, para corrigir uma falha, já que eu não consigo mais resolver o problema no baldrame. Lá no baldrame, a gente tinha conversado sobre resolver com cristalizante, né? Sim, que também é diferente do aditivo, que o pessoal, eu vejo muito usarem aditivo e permeabilizante para proteger. Existem os cristalizantes, mas só vamos imaginar, eu faço uma parede de alvenaria de tijolo maciço.
e subir a umidade. Eu consigo fazer injeção, faço furos, 2 linhas de furos com furo com um ângulo de 45 graus, perfurando 2/3 da espessura da parede. Eu jogo água para saturar bem essa parede. Sim. Eu preciso de água, tá? Nesse caso, eu preciso até pôr mais água. Certo. Tiro o excedente de água dos furos e coloco, por gravidade, o aditivo cristalizante. O que ele vai fazer? Ele vai reagir com aquela água e vai cristalizar os poros. Aí a água para de subir. Vai ficar lá uns 15 dias. Ele vai criar como se fosse uma camada... Ele vai gelificar o poro do tijolo. Tá? Ah, para, você é tijolo maciço. Tijolo maciço. Agora não dá para fazer em bloco cerâmico, Sim, não dá para fazer em bloco de concreto, porque ele não vai funcionar. Mas no tijolo maciço ele funcionaria. Então, quando eu vejo uma residência que tem tijolo maciço, eu tento fazer esse tipo de solução. Agora, Sim. existe um produto relativamente novo no Brasil, talvez uns 3, 4 anos, que vamos imaginar que eu tenho uma parede, né? Põe lá no Google, mofo de parede, coisa, vai aparecer aquela parede cheia de tinta, tudo manchada, a tinta toda com bolor, né? Existem produtos no mercado que você raspa para tirar só a tinta que está ruim, pega esse produto, mistura com água, ele é um produto fabricado em pó. Certo. Você mistura com água, ele fica com uma consistência de uma massa corrida. Você pega uma espátula, uma desempenadeira e raspa a tinta que está solta. Se o substrato de argamassa está bom, você só raspa a tinta que está ruim e faz a aplicação numa camada de até 4 milímetros, normalmente em 2 camadas, como se fosse uma massa corrida. Qual a base desse material? Que eu vi um que tinha essas características, Sim. certo? Mas eu entendi que era uma argamassa polimérica, só que na coloração Não, branca. E aí, Mas ele é um polímero, é um outro polímero. É tá? diferente, né? É um outro polímero, mas ele existe, tá? Então, as grandes fábricas, algumas dessas grandes fábricas já têm esse produto, tá? Aí eu posso citar a marca Viapol, chama Via Plus Reparo, a Vedacity é Vedatop Rodapé, a Sika tem Aí ele tem uma base... Monotop Rodapé. Ele tem uma base acrílica. Não é base acrílica, é um outro polímero e eu não lembro o nome do polímero. Que ele tem que casar com a argamassa, com a massa corrida, né? Ele faz, tá ali. né? Você raspa o que está solto, né? A massa corrida solta, a tinta solta, raspa, até você encontrar um substrato firme, né? Que normalmente você chega na argamassa, mas pode ser que a massa corrida, se for de base acrílica, né? Ela ainda está lá. Essa é a minha preocupação. Tá? Se for PVA, ela vai pipocar toda, mas se não é PVA, o acrílico de boa qualidade está lá. Isso. Né? Pode raspar o que dá para raspar. Chegou no substrato firme, está na hora de você misturar o produto. Ele é em pó, mistura com água, faz uma massa como se fosse massa corrida, vem com a desempenadeira e faz a aplicação. Fez uma camada, tira lá com uma esponja úmida só as imperfeições ali da espátula, da desempenadeira, repete a aplicação, deixa puxar, repete a aplicação, no máximo 4 milímetros de espessura, 24 horas depois você pode pintar. Sim. Então, aquela assim, região vai ter a proteção. Sim, ali aonde se aplicou, você tem um bloqueio. Alguma vez você faz também para evitar o problema de subir mais, porque muitas vezes a água... O mofo só tem 50 centímetros de altura porque a água está evaporando. Você fez só ali, ela vai subir mais, porque ali ela não consegue sair, ela pula mais para cima. A atração capilar. Eu vou fazer aqui uma última pergunta. Tô vendo que já são 8h20 da noite. Conversa boa vai assim, vai longe. Que é minha. É uma pergunta minha que eu estava aqui esperando ter uma oportunidade. A gente faz uma recuperação estrutural, sim, certo? A gente, no final da recuperação, dependendo do que causou, a gente vai ali... o ideal, boa prática, seria sempre proteger, né? Mas vamos lá. Sim. Nós vamos proteger essa área. Qual a sua recomendação? Proteger somente a área que você recuperou? Vamos proteger toda a laje, digamos, que você fez o seu reparo pontual? Qual seria a forma adequada? Porque a gente conversou que algumas vão deixar passar vapor, né? E outras não. Então, a barreira, ela precisa evitar o vapor, porque senão não faz sentido, não é isso?
Qual é a sua recomendação em relação Eu a acho isso? que é difícil a gente generalizar. Eu acho que cada caso é um caso, né? Vamos imaginar que eu tenho uma estrutura de concreto exposta a maresia, né? Se eu tive corrosão na armadura num lugar, é porque naquele lugar o cloreto da atmosfera chegou mais rápido. Mas logo ali vai acontecer um problema, está pertinho de acontecer um problema do lado. Então, se eu sei que a origem da entrada é o cloreto ou água, a própria chuva e tal, Sim. uma vez que eu reparei aquela área pontual, isso não quer dizer que o resto não está quase chegando no mesmo ponto de entrar em processo de corrosão. O certo é eu fazer uma barreira, eu eliminar a causa, a origem do problema. Então, pode ser que eu tenha um problema, um concreto um pouquinho mais poroso num lugar, ou a armadura um pouquinho mais perto da superfície. Então, aconteceu lá primeiro. Isso não quer dizer que já está quase no risco de acontecer em outro lugar. Então, eu tenho que fazer bloqueio. Então, toda vez que eu analiso, eu venho analisar. Bom, onde é que foi a origem? Qual foi a origem do problema? É esse? Eu vou tentar bloquear na origem. Por isso que é difícil eu falar, né? Se eu vou fazer em toda a área ou só naquela região. Normalmente, a gente preventivamente fala, já que aconteceu aqui, vamos proteger para evitar que isso aconteça a curto prazo no outro lugar. Isso não quer dizer que não vai acontecer. Porque eu não sei o grau de deterioração, poderia analisar, fazer ensaio de resistividade elétrica, uma série de outros ensaios mais técnicos, até um simples ensaio de carbonatação, de profundidade de carbonatação, para a gente ver quanto teve de carbonatação no restante da edificação. Mas é aquilo que eu falo, é difícil de eu generalizar. Não, todo lugar eu vou fazer a mesma técnica. Não é fácil. Tem que realmente fazer um bom diagnóstico para escolher a melhor solução. Mas é importante entender que o que você vai escolher para proteger tem que ter efetividade. Sim, tem que ter desempenho, tem produtos bons, né? Se eu tenho ataque de cloreto, se eu vou usar argamassa de reparo, já vou usar uma argamassa de reparo que tem nitrito na sua composição, vou usar técnicas melhores possíveis, né? Então, dentro do meu conhecimento técnico, vou procurar as melhores técnicas, quer seja do produto de reparo, quer seja do produto de proteção. Né? Professor, então a gente encerra aqui mais um podcast, certo? E gostaria de agradecer, tá? Você ter vindo até aqui. Não, foi um prazer estar com vocês, trocando um pouco de ideias. Trazer esse conhecimento pra gente. Aproveitei para fazer muita pergunta aqui que eu queria fazer já. Tava bem ansioso para esse nosso bate-papo. Tá? Então, gostaria de deixar esse agradecimento. Gostaria de agradecer também você de casa que acompanhou até aqui o final. Tentei responder aqui as perguntas, né, do chat. E é isso, tá? Obrigado. Não, obrigado a você pelo convite e aviso às pessoas que estão nos assistindo que tomem cuidado com a vida útil da edificação, e a impermeabilização tem uma importância muito grande para garantir durabilidade. Então, vamos estudar um pouquinho sobre a impermeabilização, vamos adotar as melhores técnicas, os melhores produtos. Procure lá o Instituto Brasileiro de Impermeabilização, que tem uma série de informações básicas que dão, pelo menos, um conhecimento que a gente não teve na escola, né? Para a gente, pelo menos, ganhar um pouquinho de informação técnica, porque nós somos responsáveis perante o cliente que está nos contratando para fazer uma obra bem feita e durável, né? Então, a gente precisa aprender o que a gente não aprendeu na escola através de outros canais, inclusive nos cursos do IMBEC, né? Tá bom, obrigado. Seu tema muito importante. Espero que tenham gostado.